Estimativas apontam, entre 5 e 6 milhões de pessoas sofrem de diabetes no Brasil. Um número assustador que levou o Ministério da Saúde a lançar a primeira campanha de prevenção contra o diabetes. No programa de hoje, como saber se você tem a doença e como é possível conviver com ela sem perder a qualidade de vida. O Canal Saúde está no ar. O que é diabetes? Como é que é? Diabetes é a pessoa que produz pouca insulina, não é? Diabetes é uma doença que contém açúcar no sangue. Excesso de glicose no sangue, né? Eu, por exemplo, sou diabética. A partir dos 40 anos, tem que se preocupar com isso e procurar os postos para fazer o exame. Realmente não sei nada, sinceramente. Se eu disser que sei, eu estou mentindo. Diabetes é uma doença que se caracteriza pela glicose, excesso de glicose no sangue. Não sei nada sobre diabetes. Eu sei que é um excesso de açúcar no sangue. Diabetes é uma doença no sangue que a pessoa fica com mais açúcar no sangue, vulgarmente falando, é glicemia alta. Nossos primeiros convidados de hoje são Clerjomar Ramos da Costa e Silva, que é diabética, e Leão Zaguri, médico endocrinologista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes. Participa dessa entrevista a repórter do Canal Saúde, Márcia Correia Castro. Leão, a gente pode dizer que você é um diabetólogo? Bom, eu tenho essa luta há muitos anos. Eu acho que a especialidade médica de tratar a doença diabetes é extremamente importante devido ao grande número de pacientes e a quantidade de publicações que se faz no mundo a respeito do problema e a magnitude social desse problema. Mas, independente disso, ainda há muita dúvida sobre o assunto, né? Dúvidas de todos os tipos. Nós, no Brasil, não temos médicos exatamente especializados exclusivamente no tratamento do diabetes. Eu mesmo atendo endocrinologia, mas eu acho que precisamos ter uma embocadura, uma especialização para que a gente trate os problemas ligados a essa patologia de uma forma especial, que é o que se procura fazer. Mas já temos hoje uma Sociedade Brasileira de Diabetes que congrega médicos envolvidos com o tratamento do diabetes. E Clerjomar, a partir de quando você convive com diabetes? Há 33 anos. Você descobriu como que você tinha? Eu estava de férias, era um período de fevereiro, muito calor, e eu comecei a beber muita água e, consequentemente, urinar muito, até de madrugada, 3, 4, 5 vezes eu levantava. Aí todo mundo disse, se é o calor, você está bebendo muita água, porque é calor, verão. Eu, médico, fui para o meu clínico geral e na mesma hora ele solicitou uma glicemia. E aí perguntou se tinha pessoas na família diabética, eu falei que tinha parte, pai e mãe não. Pai e mãe, minha mãe é viva até hoje, não é diabética. Mas fui fazer a glicemia e acusou. Acusou logo 300 miligramas no sangue. A diabetes é sempre genética, uma questão genética, é sempre hereditária? Que não fica diabético quem quer, só fica diabético quem pode. Você herda a possibilidade de desenvolver a doença. E os agentes que vão atuar sobre você na vida vão ser os desencadeantes. Por exemplo, o estresse pode fazer desencadear o diabetes, a obesidade pode fazer desencadear o diabetes, as múltiplas gestações, o uso de certos remédios, as infecções. Então, quer dizer, mesmo se você tiver o gene lá, que diz que você tem propensão, mas mesmo tendo esse fator, não necessariamente. Não necessariamente ele pode se manifestar. É necessário que alguma coisa ocorra. No caso do diabetes tipo 1, que aliás eu acho que a Clerjomar mostrou aí a sintomatologia de uma maneira perfeitamente clara, ela já foi explicando o que se tratava, hoje em dia se entende como uma doença de origem imunológica e que é desencadeada pela ação de uma virose. O vírus determina a produção de um anticorpo que ataca as células que produzem a insulina. Bom, a gente vai voltar aos dois tipos de diabetes logo em seguida, mas antes a gente vai conhecer a primeira campanha de prevenção ao diabetes lançada pelo Ministério da Saúde esse ano.
O exame é grátis e muito simples. Você fica sabendo o resultado na hora e poderá começar o tratamento a tempo. Não se esqueça, procure um posto de saúde e faça o exame. O diabetes é uma doença que pode ser controlada. Essa convocação foi especial para brasileiros com mais de 40 anos. É a partir dessa idade que o diabetes tipo 2 se desenvolve, sempre associado à obesidade e à vida sedentária. Foi a primeira campanha nacional de controle do diabetes, promovida pelo Ministério da Saúde. Postos de saúde em todos os municípios fizeram os testes de diagnóstico. Esse tipo de campanha ajuda a população? Ajuda porque é a maneira de você realizar a educação em saúde, você passar, né, através de todos os meios de comunicação, a importância da diabetes e como você pode preveni-la através de um simples teste. Tanta preocupação se justifica. A cada ano, 26 mil pessoas morrem por causa de infartos ou derrames provocados pelo diabetes. Estima-se que o problema atinja mais de 5 milhões de pessoas no Brasil. O teste de glicemia identifica o problema e, assim, fica mais fácil tratar. Procure um posto e faça o teste, mesmo fora do período de campanha. Bom, então agora vamos começar a organizar um pouco a cabeça da gente a partir daquilo que a gente ouviu lá em cima nas pessoas falando na rua, que falaram em açúcar, glicose, insulina. Como que a gente pode definir de uma maneira clara o que é o diabetes? O diabetes é uma alteração no metabolismo dos açúcares. Quer dizer, as pessoas não metabolizam bem o açúcar que ingerem. Então, isso pode ocorrer de duas maneiras. O indivíduo, ao ingerir açúcar, ele vai ser absorvido, passa do tubo digestivo para o sangue e sobe e é mantido em um determinado nível pela secreção de insulina. Esse nível normal é de 80 a 110. Quando esse nível é ultrapassado, o indivíduo tem os sintomas decorrentes da alta do açúcar. Só que esse nível pode se perder o controle desse nível de açúcar através de uma diminuição da produção de insulina. E aí você tem o diabetes tipo 1. Ou você pode também ter a insulina produzida em quantidades adequadas, mas a ação dessa insulina não ser eficiente. Então, não agindo eficientemente, a glicose também fica alta no sangue. Então, não há dúvida que aí tem um outro tipo de diabetes com características diferentes. Esse primeiro incide mais em jovens e o diabetes tipo 2 incide mais em pessoas acima dos 40 anos. Aliás, é isso que essa campanha está buscando, diagnosticar essas pessoas que têm diabetes acima de 40 anos. Por que isso? Porque, em geral, esse diabetes se manifesta de forma muito suave. As pessoas, às vezes, não sabem que estão diabéticas e atribuem a outros fatores. Por exemplo, começa a vir a idade, o indivíduo acorda à noite para urinar e ele atribui isso a eu estou com um problema na próstata, ou eu estou ficando velho. E, na verdade, isso já pode ser Assim como a Cléia Gilmar também contava com muita sede, achou que fosse a questão do verão. Né? A gente tem que tomar cuidado com esses sintomas que acabam se confundindo com outras coisas. Né? Mas você falou agora há pouco que tem a história de um vírus também. Quer dizer, tem um fator genético, tem um vírus. Como é que é isso? Assim, o indivíduo herda a possibilidade de se tornar diabético. Um determinado dia ele é atacado por um vírus que vai induzir a formação de um anticorpo, que é um anticorpo que também ataca as células do pâncreas. Se esse indivíduo tiver um pâncreas comprometido pela possibilidade de desenvolver diabetes, esses anticorpos vão atacar e vão fazer com que a produção vá diminuindo. Antigamente se achava que isso era de forma súbita, mas hoje em dia se sabe que tem um tempo em que o indivíduo vai diminuindo a produção gradualmente de insulina e num determinado momento ele perde-se o controle, a glicose então fica alta. Ok, a gente vai fazer uma pequena pausa e no próximo bloco, você conseguiria viver sem açúcar? Não perca, a gente volta já. O Canal Saúde está de volta conversando sobre diabetes com Cléia Gilmar Ramos da Costa e Silva e Leão Zaguri,
médico endocrinologista. E agora você conseguiria viver sem açúcar? Eu, não. Ainda mais que eu como muito carboidrato. Eu estou vivendo. Eu estou fazendo uma dieta bastante rigorosa já há algum tempo. Sim, porque eu conheço os recursos. De jeito nenhum, sou viciada. Não, porque o açúcar também faz falta, né? Mas se a senhora fosse diabética? Aí teria que evitar o açúcar, com certeza. Tentaria, pelo menos, né? Eu acho que é uma doença muito grave, ela tem outras consequências também que vão, né? Que não é só a diabetes, tem outras coisas que podem vir junto. Eu sou um diabético. E como é viver sem açúcar? Para mim, muito ruim. Muito ruim mesmo. Por quê? Porque eu gosto das coisas doces. Eu sou um fã de açúcar, eu sou igual formiga. Clégia, mas como é que é o seu dia a dia em relação ao açúcar? Eu já me acostumei, né? Agora não sinto falta nem um pouco. No início, os 3 primeiros meses, a gente leva um choque, né? Eu tinha 24 anos, então novinha ainda, gostava um pouquinho de doce. Mas como é que é assim? Não pode nenhum tipo de açúcar? Você tem alguma coisa que você pode comer que te dá uma sensação semelhante? Agora já tem até os diets aí que agora a gente tira de letra. Não tem problema, esses tem podem sorvete, ser... não abusivamente. Porque tem gente que pensa que é light, né, doutor Zaguri? E que é light ou que é diet e come um potão. Aí quase que faz o mesmo efeito do açúcar. Então, comendo na medida certa, a proporção certa, a gente precisa convive. arrumar a cabeça. Antes de 1500, o açúcar era uma especiaria. Então, aquelas pessoas viviam. Por que uma pessoa hoje em dia não pode viver sem açúcar? Mas uma pessoa ele fala que é viciada, não seria por isso também ele não tem alguma coisa que ele vicia? A verdade é que o açúcar vai provocando... A pessoa tem compulsão, né? Vai por provocando açúcar, como um tem prazer. compulsão por cerveja. Tem gente que tem compulsão por várias coisas. Por né? algum prazer liberado, né, a partir desse consumo, né? E a partir daí as pessoas vão se organizando no sentido de consumir cada vez mais açúcar. E o que a gente vê é que quanto mais se consome açúcar, mais o indivíduo tem esse desejo. Para o diabético é muito difícil, porque a sociedade atualmente já considera o sabor doce um direito. Então ninguém quer se ver privado de direito nenhum. Mas se você puser isso com a sua saúde, evidentemente todas as pessoas acabam aceitando e até melhorando a sua condição de vida. Eu tenho 2 dúvidas. Uma assim, não pode comer açúcar, o açúcar, né, doce, brigadeiro, torta, ou não pode comer qualquer carboidrato, tipo macarrão. E a outra... Não, esses carboidratos podem ser consumidos sem nenhum problema. Não pode comer açúcar. E assim mesmo, hoje em dia, já até se estuda essa possibilidade em determinadas circunstâncias. Eu, pessoalmente, acho que isso não deve ser feito. Porque é você estimular a pessoa a buscar um sabor que vai trazer consequências mais desastrosas. Então, eu acho que o açúcar deve ser realmente retirado, o açúcar branco, o açúcar industrializado. Era isso que eu queria perguntar, porque o meu pai, ele ficou diabético, depois de mais velho, assim, depois dos 60 anos ele ficou diabético. E de vez em quando ele come, ele diz que pode. O problema não é o imediatismo. A questão é que as pessoas veem a sua saúde como se via muito antigamente. Você tem que planejar a sua própria vida. Eu sempre pergunto aos meus alunos, o que importa para uma pessoa? É a maneira pela qual ele morre ou a maneira pela qual ele vive? O que me importa é a qualidade de vida. Você troca o enfoque, né? Você não parte da doença, você parte da saúde. Da saúde, claro, evidentemente. que é mais importante. Né? E como é que é esse seu dia a dia em relação a essa dieta? Você se alimenta muitas vezes por dia? Como é que você... Aí eu faço 6 refeições. Café da manhã, depois o almoço. Não, antes do almoço tem uma colação, uma fruta que eu como. Depois almoço, depois lancho, depois janto e tem uma ceia. E esse é o indicado, é que se passa várias refeições. E não sinto fome nenhuma no Esse intervalo. é o indicado. E veja só, ela come bem. Como bem. Não há porquê... Não engorda, não? O bom de ser diabético é que eu estou há 33 anos com o mesmo peso. Viu? Ainda Isso é uma vantagem. preserva a forma física, né? Tem que ter uma compensação, né? E eu Mas ela está condenada a ser elegante. Isso é bondade sua. Elegante não, mas o mesmo peso, engorda 1 quilinho, emagreço meio quilinho. Fruta, por exemplo, então não tem nenhuma restrição às frutas? Olha só, tudo é uma questão de bom senso. Tudo é método. Você tem que ter um limite. Você não pode comer um número infindável de frutas ou tomar 3 copos de suco, que a sua glicose vai subir.
Mas você, dentro do que for calculado para as tuas necessidades, você pode comer frutas de forma bastante farta. Você, no caso da Cleijomar, ela come uma fruta, 2, 3, umas 4 ou 5 frutas ao dia, o que deve ser suficiente para qualquer pessoa. A sobremesa do almoço é uma fruta. A sobremesa do jantar é uma fruta. Faz parte do meu cardápio, das minhas calorias, 1.800 calorias que eu faço uso. Quer dizer, e na colação, às 10 horas, outra fruta. Então, tem uma questão importante nessa coisa, é que você pode construir, você tem um menu e você faz o cardápio de acordo com o que você quiser. Você prepara a tua carne do jeito que você achar adequado, usa os carboidratos, arroz, macarrão, enfim, você pode usar isso tudo. Depende da preparação. Você pode preparar de formas mais apetitosas para você e outro preparar de outra maneira. E álcool? Como é que fica a coisa de beber? Por que essa curiosidade? Não, porque eu tenho um amigo que é diabético e assim, ele bebe pra caramba. Olha só, ele vai ter todas as consequências de quem bebe álcool em demasia. Mas nada... Não é pelo fato dele ser diabético. O diabético pode consumir álcool, sem dúvida nenhuma, desde que se tenha calculado a quantidade e o momento adequado para que ele faça isso. Agora, evidentemente que ele não pode consumir bebidas doces, por exemplo. Não vou aconselhá-lo a tomar vinho doce. Mas evidentemente que ele poderá tomar um copo de vinho tinto ou um vinho seco. Enfim, eu acho que isso não tem nenhum mal. É uma questão de organização e método. Aliás, eu acho que a pessoa tem que entender que precisa cuidar do seu corpo da mesma maneira como o corpo cuida da lataria do seu carro. Porque, na verdade, as pessoas desprezam o seu próprio corpo. Passam a vida inteira tentando destruir... E às vezes cuidando até melhor da lataria do carro. É verdade. Porque o carro amassou, já corre para arrumar, Mas né? é isso mesmo. A vida, eles não dão o valor devido, né? Teve uma moça aqui na rua que falou sobre... mas eu sou hipoglicêmica. Qual é a relação que isso pode ter com o diabetes? Olha, isso aí é uma coisa que a gente poderia separar. Existe hipoglicemia provocada pelo tratamento do diabetes. A Cleijomar pode até contar para vocês como é que é isso, eu acho uma coisa interessante, que é determinada pelo uso dos remédios, que pode ter um efeito indesejável, que é a hipoglicemia, baixa de açúcar no sangue, e ela tem uma série de sintomas. Você já passou por isso, Cleijomar? Já, inúmeras vezes. E como é que é? Só que eu tento evitar, né? Mas, por exemplo, eu fui diretora de um CIEP, então um CIEP de 3 andares, né? Então eu planejava pela manhã a minha dose de insulina para uma vida do CIEP. Aí chegavam visitas, de repente, chegavam problemas que ocorrem com muitas crianças e tal, e aí sobe e desce rampa, aí o que acontecia? A dose que eu tomei não foi para tanto exercício físico, que é importante o exercício físico. Eu faço caminhada diariamente, faço bicicleta também, faço exercício que me ajuda a controlar. E estou bem controlada agora, na medida que eu estou fazendo mais exercício. Quando chove, me prejudica na caminhada. Eu não caminho, aí sobe a glicemia. Você falou bem controlado, está me chamando a atenção que você tem, inclusive, a monitorização. Faço isso há muitos anos. Agora, existe, por outro lado, uma patologia, quer dizer, uma doença que é a hipoglicemia, que nada tem a ver com diabetes. São raríssimos os casos e, realmente, o indivíduo tem uma secreção aumentada de insulina, pode ser uma coisa simples e também podem ser coisas mais complicadas. Então, não acho que se deve olhar o fato de uma pessoa dizer, eu sou hipoglicêmico, da maneira tão simplista. Eu acho que até deve investigar o que se trata. Agora, seria interessante, eu acho, a Cleijomar, descrever os sintomas de hipoglicemia. Vamos a eu às vezes tenho hipoglicemia dormindo, por exemplo. Dormindo. Mas meu marido, há 37 anos comigo, ele já conhece tudo, quase tudo, que ninguém conhece tudo, nada. Sempre tem alguma coisa para aprender. Mesmo 37 anos de casado. Sempre se aprende todo dia alguma coisa. Mas aí eu começo a transpirar muito. A temperatura está amena e eu começo a ficar molhada de suor. Ou então sento na cama e começo a falar coisas assim sem nexo. Dormindo? De olho aberto. O pior é isso, que quem vê pensa que eu estou normalíssima. De olho aberto e falando coisas assim sem nexo. Aí o meu marido, vai fazer o teste. Aí eu vou feito um robozinho. Vou, faço, e aí vejo que está baixo, aí ingiro. No início ele tinha uma preocupação imediatista de que o sintoma melhorasse, acabasse logo, né? Então me dava logo um bombom, 2 bombons, 3 bombons. Quando você falou ingiro, é que você vai lá e ingere alguma coisa doce.
Para compensar a glicemia. Isso, aí no início ele, agora não, depois já tem bastante tempo, que eu falo para ele, um bombom só é o suficiente. Então, vamos dar uma arrumada nessa história. Antes de arrumar essa história, eu vou fazer uma pequena pausa de novo e a gente vai ver no próximo bloco, além da arrumada dessa história, como é feito o uso do glucosímetro aqui. Não perca, a gente volta. O Canal Saúde está de volta conversando sobre diabetes com Cléjomar Ramos da Costa e Silva e Leão Zaguri, médico endocrinologista. E participa dessa entrevista a repórter do Canal Saúde, Márcia Correia Castro. A gente acabou o bloco anterior com várias informações, né? Então agora vamos organizá-las. Olha, quando uma pessoa fica diabética, e a Cléjomar descreveu isso com clareza, e tem identificado que é do diabetes tipo 1, aquele diabetes que falta insulina, o tratamento indicado é a insulina. Então, ele poderá fazer, no passado se fazia uma única aplicação, hoje em dia se faz mais vezes. Por dia, você disse? Por dia, e agora se tem a possibilidade de dosar a glicose imediatamente, como você já anunciou que vai ser feito. O fato de um indivíduo tomar a insulina pode, como consequência indesejável, fazer com que a glicose baixe muito, e aí ele tem hipoglicemia. Nessas ocasiões, ela descreveu um quadro, porque ela está muito preocupada de mostrar às pessoas que tudo se resolve. Mas a maior parte dessas hipoglicemias são identificáveis pelo paciente. O paciente sente, até acorda. Ele acorda antes que evolua para aqueles sintomas que ela Mas descreveu. eles também podem aparecer durante o dia, quando você está trabalhando, né? Por exemplo, se pula uma refeição, Isso. O indivíduo resolve não almoçar, e aí a ação da insulina que ele aplicou continua se fazendo. E aí ele pode ter uma baixa de açúcar. O tratamento disso é rápido, resolve-se em minutos. O indivíduo identifica, tem um sintoma, uma taquicardia, uma sudorese, algum tipo de mal-estar, que ele aprende a identificar rapidamente e ele já consome açúcar e, com isso, ele resolve a consequência indesejável da aplicação, do tratamento do diabetes. Bom, então vamos ver como é que se faz o uso do glicosímetro. Vou servir aqui como cobaia, inclusive porque é importante que todo mundo faça isso, né? Para as pessoas saberem. E ver que é uma coisa simplíssima. Esse é que é o método que está sendo utilizado nessa campanha. É com esse aparelho mesmo? É com esse tipo de aparelho. Esse tipo. Tem outras marcas. Mas esse é um aparelho que é disponível para as pessoas terem assim, como você tem? Disponível em lojas de vende material médico, né? Aí se compra, eu acho super importante. É muito caro? Hã? Muito caro. Ele não é para, eu acho que para a média do povo brasileiro. Não é? Você acha que aquela frase que eu tinha dito, que não fica diabético quem quer, só quem pode, tem esse sentido econômico? Tem sim. E qual a importância de ter por exemplo, um aparelho ou um acompanhamento que esse aparelho pode permitir que seja contínuo? Renato, a questão é o seguinte, por que é importante fazer o diagnóstico precoce? A importância da campanha é que você tendo o diagnóstico mais cedo, você pode se controlar melhor. Se você mantém o nível de glicose bem ajustado, você ao longo dos anos não desenvolve as complicações secundárias. Por isso, esse equipamento moderno, que te dá a glicemia em poucos segundos, é importante, você consegue melhores resultados no controle do diabetes. Você tem domínio sobre o que está acontecendo na glicose do sangue do indivíduo. E eu já posso dar um testemunho aqui que não dói. Que eu acho que é importante que as pessoas veem agulha, veem sangue, já ficam assustadas assim, não dói. Já saiu? Vai sair, está na contagem regressiva, agora vai dar 41. 41, isso quer dizer o quê? Está hipoglicêmico. Hipoglicêmico? Poderia comer um docinho agora, um bombom, eu tenho aqui na bolsa. Então eu que estou hipoglicêmico. No intervalo, então, eu vou aproveitar e comer o bombom. Mas, por exemplo, eu me preocupo com preciso me preocupar com esse valor? Eu gostaria de repetir, eu não sei se esse exame está... Quer repetir? Eu acho que sim. Não, mas eu posso, não sei se é porque eu realmente como muito pouco açúcar. Não sei se isso... Você não comeu hoje? Não, eu tomei um café da manhã suave. Eu repetiria porque eu estou em dúvida desse resultado. Okay. Enquanto a gente repete, deixa eu fazer uma outra pergunta. A gente estava falando, além desse avanço tecnológico que permite a pessoa acompanhar o dia a dia, a questão da aplicação da insulina também hoje em dia já está mais simples? Olha, hoje em dia, aplicar insulina é absolutamente sem dor.
As agulhas, que eu acho que são o grande avanço na aplicação da insulina. Podem considerar isso simplório, mas as agulhas hoje em dia elas são muito finas e são envolvidas com uma camada de silicone, de modo que quando você aplica você não sente. Então isso é um avanço extraordinário. E quando fala você aplica, é a própria pessoa que pode se aplicar? A própria pessoa. Mas ainda é com seringa? Existem outras formas, né? Ainda se usa, na maior parte das vezes, as seringas para aplicação de insulina, que hoje em dia são todas descartáveis, quer dizer, com uma segurança bastante boa. Agora, já existem o que se chama de canetas de aplicação de insulina. É como se fosse um carpule de dentista. Se coloca um tubinho e lá é feito, então, a aplicação através da pressão em um determinado botão. Então, vamos repetir o teste aqui. E agora, existem também outras coisas mais modernas, que é a dispensação de insulina através de um equipamento que a gente chama de bomba de infusão de insulina, que vai administrando ao longo do dia. Isso é um sensor. Todas essas coisas têm Em indicações. cima, é só encostar o sangue. Eu acho que o importante é você saber o que é bom para quem. Mas essa caneta, ela é cara, por exemplo, como esse aparelho? Ou uma Olha coisa só, mais eu acho que acessível? essas coisas é tudo uma questão de você fazer conta, que é uma coisa que nem me agrada muito. Mas, por exemplo, se você gasta 2, 3 seringas por dia, ou se você... Você, ao final de algum tempo, você vai ter um equipamento muito mais barato usando uma caneta que te dura mais tempo. Mas também aí entra o preço deu 94 da insulina. agora. Viu? Então estava certo. Deu 94, mas também está dentro da normalidade, não está... Por que será que deu 40? É que ele tinha um erro, né? Algum erro, porque alguma coisa pode ter ocorrido aí na feitura do exame. Vou mostrar aqui, então, o novo valor. Então, o Renato está liberado, ele não tem diabetes. Não vou mais comer o bombom. E não tem hipoglicemia e o bombom ele já dá ali para a Márcia. Para a Márcia, que ficou com Não sei, porque o meu pai é diabético, você falou que eu posso ter uma propensão, né? Não sei se eu como bombom. Eu acho que a gente deve fazer sempre... Eu acho que não é proibido comer doce, eu acho que as pessoas que não têm diabetes podem comer, mas eu acho que você sempre deve evitar o consumo exagerado, né? Aliás, o exagero não é bom em nada. Se eu entendi, na verdade, os cuidados que o diabético tem que tomar são os cuidados que, na verdade, todo mundo deveria tomar, né? É a higiene com a sua própria vida. Cuidar, alimentar-se bem, fazer exercício. No caso, o diabético tipo 1 precisa usar a insulina, que é uma coisa que ele não produz. As pessoas me perguntam muito assim, doutor, insulina vicia? A resposta óbvia é que não. Você se vicia com o uso de uma substância que você não necessita. Ninguém necessita de cocaína para viver. Ao contrário, é usada para ir matando a pessoa aos poucos. Mas de insulina, a insulina é para manutenção da vida. Como você já notou, eu jogo sempre pelo lado da vida. Da vida e da saúde, que eu acho que é importante. E parece que a Cléia Jomar também tem isso já no seu dia a dia. Nós já nos conhecemos há quantos anos? Há 10, muitos anos mesmo. Sou cliente dele há 10 anos, mas já o conheço há 30. E você falou da questão do exercício físico, né? Qual a importância que você acha que tem a pessoa que tem o diabetes de praticar exercício constantemente? Olha, eu que faço 4 glicemias por dia, esse examezinho, eu comprovadamente, a semana que chove, que eu não ando, e faço bicicleta em casa. A glicemia dispara. E você faz esse teste que você aplicou em mim, aí você transporta os valores para cá e vai acompanhando como é que está a sua glicemia. Para poder aumentar ou diminuir. Você vê que tem uma oscilação aqui, ó, 18, 16. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho. pouquinho. Aqui eu viajei, aí abaixei com consentimento aqui. Porque assim, por mais que sejam vários números difíceis, mas a gente pode notar que, por exemplo, tem uns números em vermelho. São as hipoglicemias. São os momentos que você teve. E são muito poucos, né? Perto de todos os que a gente tem. Uma coluna ali é a dose de insulina que você tem que tomar e a outra é a glicemia antes do café. A gente está vendo aqui a Cléia Jomar, ela é rigorosa, ela controla bastante a sua glicemia. É normal você ter pacientes assim? Olha só, eu sempre digo o seguinte, hoje em dia a medicina não é igual antigamente. Você ia tomar um remédio sintomático, eu estou com dor no meu dedo do pé, eu tomo um remédio e passa. Você tem que ter um programa. Então, o meu entendimento com os pacientes é da gente construir a saúde desse paciente. Então, nós vamos discutir alimentação de boa qualidade, distribuída de forma adequada, vamos usar a insulina e vamos fazer exercício, de modo que o que, infelizmente, a Cléia Jomar não possui é um sensor que produza a insulina adequada posto, da maneira pela qual a gente
consegue, que é através da aplicação de insulina várias vezes no dia. Então, ela, para isso, mede a glicose dela e vê quanto está. E ela tem um domínio muito bom disso, ela é organizada. Eu acho que realmente uma vantagem para quem se torna diabético é ser organizado. Ou então, muitas vezes, isso serve para inverter, para organizar a vida da pessoa e fazer com que ele tenha muito sucesso na vida. Eu sempre acho que você tem que transformar o que pode ser uma deficiência numa vantagem. E eu acho que isso favorece muito as pessoas. Você vê com outros olhos. O diabético hoje pode viver bem, normal, e pode impedir o aparecimento das complicações secundárias. Ok. Eu queria dar os parabéns para a Clegiomar pelo exemplo que ela está dando aqui para as pessoas e agradecer a presença aqui conosco no programa. E esse ano, o ano da solidariedade internacional, eu estou fazendo com muito prazer. Fazendo a sua parte, né? Isso aí é a minha pequena parte. Mas muito obrigado. Muito obrigada a você. Leão também, muito obrigado pela presença aqui conosco. Eu que agradeço.